ao 6. Enquanto os irmãos vão localizando, eu quero agradecer mais essa rica oportunidade que nos concede o nosso presidente, Bispo José do Carmo, e agradecer a Deus pela sua vida, que tem nos dado tantas oportunidades e nos honrado tanto aqui nesse campo de Campinas. Graças a Deus por isso. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos Círios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Amém? Os irmãos podem assentar. Interessante, irmãos, eu gostaria de dar o título dessa mensagem de O orgulho retarda as bênçãos. Quando nós analisamos a palavra orgulho, ela tem duas conotações. Ela pode ser um orgulho que em algumas situações é por algo que nós conquistamos, ou nós podemos estar orgulhosos por um filho que passou num vestibular, num grande concurso, que obteve uma grande vitória, ou até mesmo por nós. Mas o orgulho aqui, que a Bíblia diz, é um orgulho que leva à soberba, que leva à autoridade, à insolência, à brutalidade. Esse orgulho, ele é condenado pela palavra de Deus. Então, quando nós analisamos aqui a vida do general Naamã, nós vemos que a vida dele tinha duas faces. Primeiro, ele era um homem extremamente honrado ali no seu país, porque por ele, através dele, a Síria alcançou um grande sucesso naquele período, se tornando a nação mais poderosa, mais forte, mais grandiosa naquele período em que estava vivendo ali o general Naamã como chefe do exército da Síria. E através disto, Naamã, ele se considerava um homem extremamente importante. E ele achava que tudo que ele havia conquistado era pela sua estratégia, era pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento na arte da guerra. E ele nunca, em momento algum, honrou a Deus por ter lhe dado condições de vencer tantas batalhas e assim ser ele honrado em seu país. Tudo ele entendia que era por conta da sua própria sabedoria, que era por conta da sua própria força que ele havia conquistado. Mas quando se analisava a vida do general Naamã, ele tinha motivos para não ser um homem feliz. Porque por tudo que havia acontecido, que ele havia conquistado ali na Síria, por todas as honrarias que ele havia conquistado, ele tinha algo que deixava ele atônito, preocupado, porque ele olhava para o futuro e via algo terrível sobre a vida dele. Porque escondidas atrás da pompa da sua farda, das suas medalhas, estava algo terrível, uma doença chamada lepra, que naquele período era uma doença incurável para a medicina da época. Então, ele tinha uma perspectiva muito ruim a respeito do futuro que lhe aguardava. Por quê? Porque os leprosos,
eles eram obrigados a viver fora da cidade, viverem arredios à sociedade, e tinha algo que eles tinham que dizer quando alguém se aproximava de um leproso. Ele tinha que gritar: impuro, impuro. E as pessoas então entendiam que era um leproso e elas passavam de longe, porque essa doença é uma doença extremamente contagiosa. Então, o futuro do general Naamã era um futuro terrível. Mas nas batalhas que ele conquistou, nas lutas que ele travou, ele também guerreou com Israel. E naquele momento, ele obteve a vitória sobre Israel. Porque Israel estava apostatada da presença de Deus. Então Deus permitiu, suscitou uma nação, levantou o general Naamã para derrotar os israelitas. E quando ele derrotou essa nação de Israel, ele trouxe consigo para a casa dele uma menina, que nós acabamos de ler aqui na Bíblia. E essa menina, ela tinha conhecimento de um homem de Deus chamado Eliseu. Ela sabia que através desse homem de Deus, Deus havia feito algo tremendo ali em Israel. Deus havia curado, Deus havia libertado, Deus havia feito proezas, maravilhas, através do servo de Deus, profeta Eliseu. Então tudo isso era uma providência de Deus para que mudasse a história de Naamã. Nosso Deus é Deus de providência. O nosso Deus é Deus que providencia situações para nos abençoar. E agora, Deus estava providenciando essa situação para mudar a história do general Naamã. Então, às vezes, nós podemos entender algo que está acontecendo à nossa volta como muito ruim, mas Deus sabe todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, grandioso, e nada está fora do seu controle. Deus nunca perdeu o controle da humanidade, do mundo, porque Ele rege sobre todas as coisas. E essa menina, então, foi morar na casa do general Naamã. E ela percebeu o quê? Que este homem, extremamente importante no país, honrado, vitorioso, quando ele chegava na casa dele, ele tinha que sentar distante da esposa, dos filhos, ele tinha um copo separado, talheres separados, pratos separados, porque ele não podia ter contato com as pessoas. E ela foi percebendo que isso trazia uma tristeza no lar de Naamã, trazia uma tristeza para o general. E ela foi se condoendo daquela situação. Mas essa menina também era uma menina cheia do poder e da graça de Deus, cheia do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Ela era o quê? Uma escrava. Ela era uma pessoa que havia sido levada para trabalhar como escrava na casa de Naamã. Ela poderia então estar pensando: que ele morra. Ele derrotou o meu país. Ele me trouxe como escrava. Mas não, o Espírito Santo fez com que aquela menina tivesse amor por aquele homem, por aquela família. E ela sentiu no dever de alertar aquela família. Sentiu-se no dever de trazer uma novidade para eles, que poderia mudar aquela situação. Isso nos faz o quê? Entender que nós precisamos ser cheios da graça de Deus, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos da graça, do poder de Deus e do Espírito Santo, nós não olhamos as pessoas como más. Nós não temos ódio pelas pessoas. Pelo contrário, nós temos amor pelas pessoas. Ela podia estar odiando o general Naamã, mas não. Ela olhou para ele com amor, com caridade. E ela então chega na esposa do general e diz: se ele soubesse e conhecesse o profeta que tem em Samaria, eu tenho certeza de uma coisa: ele seria curado. Ele seria restaurado totalmente dessa doença, dessa enfermidade. E isso nos mostra o que também? Que ela era uma mulher de fé.
que ela acreditava no poder de Deus, que ela cria muito nas orações do profeta Eliseu, porque ela sentia que o profeta Eliseu era o quê? Homem de Deus. E como homem de Deus, ele iria com certeza resolver a situação daquela menina. Então ela chega, fala para a sua senhora, e agora aquela senhora se enche de esperança, e ela chega então no seu marido e diz: olha, aquela menina que trabalha conosco, ela disse que lá em Israel tem um homem de Deus, que pode resolver a sua situação, a nossa situação, você vai ser curado. Aquele homem com certeza já havia procurado todas as partes da época, da medicina, de tudo que pudesse ter, pela importância que ele tinha, mas ele entendeu que ele deveria tentar mais uma vez. Nunca podemos perder a esperança. Nunca perca a esperança. Deus é fiel. Deus é poderoso. E agora então, Naamã se enche de esperança, e ao invés dele buscar aquela menina e chamar: vem cá, menina, como que eu faço para chegar até o profeta Eliseu? Como eu poderia chegar a esse profeta? Não. Naamã agiu de uma forma orgulhosa. Eu sou um general, eu tenho que chegar lá como general. Eu vou até o rei, e o rei vai escrever uma carta, que hoje eu diria que seria um ofício, me encaminhando ao rei de Israel. E aí tudo se vai resolver de uma maneira de nação para nação, de estado para estado. Afinal de contas, eu sou o comandante-chefe do exército da Síria. Mostrando o quê? O seu orgulho. Era orgulhoso. Nem na doença, nem na enfermidade, nem no seu problema, ele havia deixado o orgulho de lado. E agora, o rei da Síria, mais do que depressa, manda fazer o ofício, bater aquela carta, para entregar ao rei de Israel. E quando Naamã chega com aquela carta diante do rei de Israel, o rei de Israel ficou tremendo, atônito, extremamente preocupado, porque ele diz: com certeza, eles querem uma ocasião para guerrear novamente conosco. Já não basta o que fizeram com Israel, querem destruir a nação por completo. Porque como poderia eu curar uma enfermidade como essa? E ele rasgou as suas vestes, preocupado, atônito. Mas lá em Israel, em Samaria, havia um homem de Deus. E o homem de Deus, profeta Eliseu, tomou conhecimento de que o rei estava preocupado, triste, que o rei estava atônito, e ele disse: não te preocupes, manda ele vir ter comigo, e saberás que há profeta em Israel. Saberás que há homem de Deus em Israel. Saberá que há um Deus em Israel, um Deus poderoso, e todas as nações vão conhecer o poder desse Deus. Manda ele vir até mim, não precisa ficar preocupado. E agora, o general Naamã, então, é enviado até a casa do profeta Eliseu. E quando ele chega nas portas ali, e ele adentra a cidade de Samaria, ele está pensando que ele vai ser recebido com toda a pompa que um general, comandante-chefe de um exército deveria ser recebido. Ele está pensando que vão estender um tapete vermelho para a sua comitiva. E ele chega ali em Samaria, de cabeça erguida, pensando que o profeta iria vir correndo até a direção dele. Mas para sua surpresa, o profeta mandou o seu servo Geazi encontrar com o general Naamã. E veio já com a resposta do que ele deveria fazer para ser curado daquela enfermidade. E quando Geazi chegou diante do poderoso general Naamã, ele disse: o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele recebeu o recado desse servo do profeta Eliseu,
ele se sentiu extremamente desonrado. Como pode? O profeta deveria vir até mim, deveria estender as suas mãos, orar por mim, e eu seria curado da minha enfermidade. Ele era tão orgulhoso que ele queria até ensinar o profeta como o profeta deveria fazer para poder curá-lo. E agora então, ele retorna com a comitiva, ele está caminhando de volta para a Síria, e ele vai perder a bênção, porque o orgulho está ferindo ele terrivelmente. E o orgulho está fazendo ele perder a bênção de Deus. Mas ele tinha homens que o acompanhavam, que eram seus servos, que na verdade eram mais do que servos, eram amigos. E eles começaram a gritar: pai, pai, se o profeta te dissesse algo complicado, por acaso o senhor não faria? Por que não se banhar no rio 7 vezes, como o profeta disse? E Naamã está orgulhoso. Naamã quer voltar para a Síria, mas eles continuam insistindo. Irmãos, enquanto o homem luta, confiando nos seus próprios caminhos, confiando nas suas próprias atitudes, confiando na sua própria sabedoria, ele vai perdendo a bênção de Deus. Mas quando o homem refaz as suas atitudes e retorna à presença de Deus, Deus transforma a vida dele. Deus remove aquela condição que ele estava. Deus faz com que ele possa ser abençoado. E agora, Naamã então é convencido pelos seus servos, e ele volta e ele reconsidera as suas atitudes, e ele começa a mergulhar ali no Jordão. Mas na verdade ele não queria ir, porque ele estava pensando: quando eu tirar a minha farda, a pobreza de Samaria vai chegar diante do rio Jordão e vai ver as feridas das minhas costas, nas minhas pernas, nos meus braços. Ele não queria que o povo pudesse ter o conhecimento daquela enfermidade. Tamanha era o seu orgulho, a sua pompa. Mas agora ele reconsidera, ele ouve a sugestão dos seus servos, e ele volta e ele começa então a mergulhar ali no Rio Jordão. E cada mergulho que ele dava, o orgulho ia ficando para trás. A altivez de espírito ia caindo por terra. Então ele começa a mergulhar. E quando ele cumpre os 7 mergulhos, que ele olha para a sua pele, ele está curado, totalmente curado, porque o orgulho foi dissipado e Deus pôde agir na vida do general Naamã. Vocês, irmãos, percebem pela continuidade do texto que Naamã era tão orgulhoso que ele preparou uma oferta em prata, ouro, vestes reais, para pagar pela sua cura, entendendo ele que ele não deveria ficar devendo favor para ninguém. Mas, para a surpresa dele, quando ele chegou diante do profeta, que ele estava ali diante do profeta, com ouro, com prata, com vestes reais, para pagar pela cura, o profeta foi bem contundente: que o Senhor me livre de pegar qualquer oferta sua, que o Senhor me livre de possuir aquilo que você trouxe em troca de um milagre, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que não cobra nada de ninguém. É o Deus que tem para dar e dar com abundância. A única coisa que Ele cobra de nós é mudança de atitude, é obediência à sua palavra, é estar diante dEle em espírito e em verdade. E agora, Naamã havia mudado a sua atitude. Ele estava agora diante do Senhor em espírito e em verdade. Tanto que ele disse, ele exaltou o nome do Senhor. Ele disse: não há Deus como Deus de Israel. Não existe Deus em lugar nenhum da face da terra como Deus que tem aqui em Israel. Não existe Deus como o Deus que está aqui na Assembleia de Deus de Campinas. Esse Deus é poderoso, é grandioso.
Ele tem poder para transformar situações, para mudar a história. Mas Ele quer mudança de atitude. Que nós possamos chegar diante dEle em espírito e em verdade. E confessar que nós somos dependentes do seu poder. Dependentes da sua graça. Dependentes da sua misericórdia. Que nós, como disse o pastor Ariston, sem Deus não podemos fazer nada. Sem mim não podeis fazer nada. Sem mim nós não vamos a lugar nenhum. Sem Deus nós não temos condições de vencer as batalhas do dia a dia. Irmãos, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós mudamos as nossas atitudes, Deus começa a exaltar a nossa vida. O general Naamã agora está exaltando o poder de Deus. Porque o exaltar, ele pertence a Deus. É Deus que te exalta, é Deus que abate, é Deus que levanta. E Deus exaltou e humilhou Amã diante de Mordecai, ali no livro de Esther, quando ele estava querendo colocar na forca o homem de Deus. Deus exaltou Ana, quando ela era estéril, não podia gerar filhos. Deus deu filho para ela, importante, Samuel, juiz de Israel. E ainda deu mais 5 filhos, porque Deus dá sempre mais, além do que pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus de profunda abundância. E nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, enquanto o homem confia na sua própria situação, ele vai perdendo bênçãos. Vai andando pelo caminho e vai perdendo bênçãos. Mas quando ele retorna e ele glorifica o nome do Senhor, Deus vai mudando a história da vida dele. E agora, o homem chamado Naamã, o orgulhoso, está exaltando o poder de Deus. Está glorificando o poder de Deus. Porque Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. E nós precisamos estar diante dele o tempo todo, adorando, engrandecendo o seu nome. Irmãos, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, deve sempre reconhecer, como o general Naamã reconheceu, que somente Deus tem poder para mudar a situação das nossas vidas. Ele reconheceu que é Deus que dá saúde. Ele reconheceu que é Deus que dá os bens. Ele reconheceu que é Deus que dá o trabalho. Ele reconheceu que é Deus que pode exaltar o homem. Ele reconheceu que tudo é permissão de Deus. Ele reconheceu que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Porque a graça de Deus alcançou profundamente o general Naamã. Ele foi atingido de uma maneira sobrenatural. E o poder de Deus entrou na vida dele. E ele pôde confessar: somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Porque Ele liberta, Ele cura, Ele muda a história da vida das pessoas. E ele então exaltou o poder de Deus, exaltou a glória de Deus. E ele começou então a sentir que não valia a pena mais estar fora da presença de Deus. Ele reconheceu que a sua patente, os seus títulos, as suas honrarias, não valeria mais nada se não fosse na presença de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para o poder de Deus. A nossa vida tem que estar diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer o poderio de Deus na minha vida, na sua vida. Quando assim nós fazemos, nós podemos ter a certeza: eu não estou só. O Senhor está comigo, Ele está lutando as minhas lutas, Ele está batalhando por mim. Enquanto eu deito, durmo, o Senhor trabalha a noite toda para que eu possa acordar com alegria, sabendo que Ele me deu mais um dia e que eu possa dizer: se eu respiro é pelo poder, pela graça de Deus. Nós temos que o tempo todo estar honrando o poder de Deus, agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele tem concedido a nós. E ele entendeu isso. Quando ele chegou diante
Quando ele chegou diante do profeta, ele entendeu tudo isso quando ele disse assim, quando ele disse para o profeta: seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nunca mais eu vou adorar ídolos na Síria, nunca mais eu vou estar diante de profetas falsos, eu vou adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É esse o meu Deus, é esta a minha glória. E ele disse mais para o profeta, ele disse assim: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe a teu servo. E ele disse: vá em paz. Quando o profeta disse, vá em paz, ele estava dizendo, a salvação entrou na sua vida. A salvação entrou na sua vida. Vocês perceberam que a maior vitória de Naamã não foi a cura da lepra. Não. Por quê? Ele foi curado de uma enfermidade grave, sim. Foi bênção, sim. Mas a maior vitória foi quando o profeta disse para ele: vai-te em paz. A partir de hoje, Deus entrou na sua vida. Você não é mais a mesma pessoa. O Espírito Santo entrou na sua vida. Você vai ser transformado, renovado. Você vai ser um novo homem. Você vai ser uma nova mulher. Porque o Espírito Santo está entrando com providência na sua vida. Aonde quer que você for, a partir de hoje, lembre: o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Eu estou na presença de Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para o meu Deus. Eu não temerei terrores noturnos, nem peste que anda no meio do dia. De maneira nenhuma eu vou andar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está me protegendo, me guardando, me livrando do mal. Porque eu sirvo um Deus forte, verdadeiro, que tudo pode, que nada é impossível para Ele. Naamã entendeu que esse Deus era o melhor Deus que ele poderia servir. E nós só podemos dizer uma coisa: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você poderia estar em outra parte, mas você está na casa de Deus. Glorifica o nome do Senhor, exalta o poder de Deus, porque se você não fosse pelo poder de Deus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Mas a graça abundante, o poder de Deus, Ele entrou na minha vida, Ele mudou a minha história, mudou a minha situação. E hoje eu estou aqui na casa de Deus, servindo, adorando, louvando e sabendo que eu tenho um timoneiro me guiando por onde quer que eu vá. Porque a graça infinita me alcançou. Não é por justiça própria, é pela graça. Mas quando a graça entra na vida do homem, Deus muda a história dele. E a história de Naamã foi mudada. Curado da lepra, de uma enfermidade terrível, olhava para o futuro, não tinha esperança de mais nada. Mas agora ele olhava para o futuro e ele dizia: eu tenho esperança, porque Deus me curou, Deus transformou a minha vida. Às vezes você está pensando: eu olho para o futuro, eu não vejo esperança. Mas Deus está dizendo: há esperança para você, há transformação, há mudança na sua vida. Fique de pé comigo. Irmãos, nunca podemos deixar que o orgulho nos impeça de receber as bênçãos de Deus. Muitos têm perdido a bênção de Deus por se achar grande demais, por entender que é maior que tudo.
por achar que é maioral. Mas nós estamos vivendo um momento no mundo em que tudo que o homem pode fazer não pode livrar ele do mal. O livramento do mal está em buscar a presença de Deus. Está na casa do Senhor. Então, irmãos, é necessário que nós sempre estejamos reconsiderando as nossas atitudes diante do Senhor. Porque o inimigo tenta todo dia desvirtuar você do caminho do bem. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, o Espírito Santo nos conduz de volta ao caminho. É preciso humilhar sempre debaixo da potente mão do Senhor. Porque quando nós assim fazemos, nós somos exaltados. Porque o exaltar pertence a Deus. E a glória de Deus é quem faz com que nós possamos alcançar as suas promessas. Eu agradeço a oportunidade, devolvo a palavra ao nosso presidente.